Nesse momento, nós convidamos Jesus a estar conosco e vamos dizendo para Ele com muita fé, com muita confiança, que Ele é o nosso mestre, o médico que vem nos curar do corpo físico e do espírito. Hoje, Emmanuel nos traz a lição: vós, que dizeis? E ele faz uma reflexão no Evangelho de Jesus, que está em Lucas. Jesus faz uma pergunta aos discípulos, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? E os discípulos, um dizem que o Senhor é Elias, outros João Batista, ou até mesmo Jeremias. E Simão Pedro diz para Jesus: o Senhor é o Filho de Deus vivo. Jesus responde para ele: bem-aventurado sois vós, porque isso vos foi revelado. E Emmanuel faz essa pergunta para nós, então: vós, que dizeis? E nós, o que falamos sobre Jesus? Nessa lição, Emmanuel coloca que escritores, filósofos, intelectuais vão buscar informação, conhecimento a respeito de Jesus, até mesmo da sua personalidade. No entanto, eles vêm com a visão, com o ponto de vista, Emmanuel coloca, acadêmico. Falta a eles a alma do Evangelho, a intimidade com Jesus. Uma jornalista americana, ela fez um artigo no jornal do The New York Times e ela coloca a respeito da parábola da figueira seca. Então ela ali analisa, comenta sobre a personalidade de Jesus. Então ela coloca que ele parece uma pessoa violenta, destruidora. Como pode-se dizer que ele é um homem brando, pacífico e bom, se na parábola ele amaldiçoa aquela árvore e diz para ninguém mais comer dos seus frutos? Nós vemos aí a análise bem superficial. Quando Emmanuel coloca que falta intimidade com Jesus, falta a alma do Evangelho. Quando Jesus fala a parábola da figueira seca, diz o Caiba-Schutel, num livro, analisando as palavras de Jesus, então ele coloca que Jesus observou naquela árvore, pela clarividência, que estava comprometida geneticamente, que ela não iria mesmo mais dar nenhum fruto, estava seca. Da mesma forma que muitas vezes nós olhamos uma árvore, até perto da nossa casa, a gente vê e diz assim: mas que árvore bonita, olha a aparência. No entanto, às vezes vem uma chuva, um vento mais forte, e aquela árvore tomba. Por quê? Porque ela não estava bem. Às vezes estava oca, não iria mesmo dar mais nenhum fruto. E Jesus percebeu isso na figueira. No entanto, é lógico que o que ele traz é um sentido muito maior, moral para nós. Ele compara com as pessoas que têm condições de fazer o bem e não fazem. Poderiam ser muito mais úteis e não são. É essa comparação que ele diz. Que a árvore, ela está ali para trazer a sombra, os bons frutos. Do contrário, para que ela serve? Nós é a mesma coisa. Se nós, aonde nós estivermos, não dermos algo de bom, o que nós estamos fazendo de útil, de bom, de beneficial
para nós e também para o outro. Se nós formos procurar na filosofia, tem o mito de Narciso. E vem nos falar quase a mesma coisa que Jesus, o mesmo sentido, esse sentido moral. Porque Narciso está ligado ao narcisismo. Até uma frase mais assim comum, mas que a gente ainda usa. A pessoa que só olha para o próprio umbigo, ou seja, egoísta, egocêntrica, vaidosa. E Narciso achava tudo o que era feio, que não era espelho. Por quê? Porque ele só sabia se olhar, se admirar. O interesse dele era por ele próprio, por mais nada. No entanto, ele tinha uma amiga, Eco. E Eco, além de amiga, ela era apaixonada por Narciso, o amava. Mas ele, egoísta, ele nem percebia isso. Ele nem olhava para ela. E ela se colocou diante dele, para que ele a percebesse, a notasse. E assim, ambos passaram a vida. Ela também, na vaidade dela, no egoísmo, diante dele, para que ele a percebesse. Como ambos terminam como dois galhos secos, dois galhos retorcidos, um voltado para o outro. Lógico que traz esse sentido moral para nós, mostrando o quê? Que ambos poderiam ter feito muitas coisas, coisas úteis, no entanto, ficaram presos, ligados pelo egoísmo, sem fazer algo que pudesse trazer benefício. E nós podemos ver a personalidade de Jesus no sentido até mesmo do campo das emoções. Augusto Cury, que é um psiquiatra, um pesquisador, ele fala muito sobre Jesus nos seus livros. Em um deles ele coloca: Jesus era o mestre das emoções, ele se controlava, tinha o controle de si mesmo. Por isso a brandura levava ele a um estado de serenidade, de equilíbrio. Na passagem, quando ele está descansando no barco e vem a tempestade, ele se dirige à tempestade dizendo: cala-te. E naquele momento a tempestade calou. Nós vemos o magnetismo até mesmo na voz. Por uma palavra, tudo se acalmou à volta dele. Magnetismo muito grande, de cura. Quando ele se dirige a Paulo na estrada de Damasco, o que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por essas palavras, Saulo se despe da túnica do orgulho e diz a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Num outro estado de alma, de humildade, de compreensão. Então, nós vemos aí a voz, a tonalidade, o magnetismo que Jesus empregava em todos os momentos, nos dando exemplos de como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Hoje, é lógico, nós precisamos da ciência para tudo, no sentido, né, hoje o avanço da ciência, no sentido dos remédios, de tudo que temos à nossa disposição. Mas, mesmo diante de um psiquiatra que vai nos ajudar, né, vai nos indicar um remédio, diagnosticar, ele não consegue desvendar os segredos da nossa alma, porque é um homem, é imperfeito, tem suas limitações. Mas Jesus chega a desvendar os segredos da nossa alma. No livro Missionários da Luz,
Os espíritos falam para André Luiz que Freud avançou muito na psicanálise, mas o que faltou para ele? Conhecimento da lei da reencarnação, que se ele conhecesse a lei da reencarnação, ele teria progredido muito mais, evoluído muito mais no campo da psicanálise, na ajuda dos seus pacientes. Então nós vemos aí Jesus, a grandeza dele, a personalidade dele e esse magnetismo de amor e de cura. Ele não só se comovia diante daqueles que sofriam, ele ia e exercia misericórdia, ele ajudava. E Emmanuel hoje nos coloca que nós, como vamos mostrar o que nós pensamos dele? Através das nossas atividades diárias, através das nossas tarefas do dia a dia, através do exemplo. Então hoje nós ouvimos falar muito de seguidores, influenciadores. No entanto, que nós devemos dizer? Que Jesus é o nosso influenciador. Nós somos os seus seguidores e devemos deixar os nossos exemplos para que os outros vejam em nós verdadeiramente quem somos por conta daquele a quem seguimos. Não adianta colocar um crachá cristão, cristã e não mostrar exemplo. Então, fica para cada um de nós. O que dizeis vós quem eu sou? E nós diremos através dos nossos exemplos, para que outros possam nos imitar e também seguir a Jesus e permitir que esse mestre, esse educador, esse médico das almas possa nos influenciar para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Que seja uma semana muito iluminada para todos nós. Graças a Deus.